Atenção! Começa agora uma teleaula de tratamento térmico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! No mundo das máquinas, a maioria das peças não tem vida fácil, não. Imagina só o esforço diário a que estão submetidas peças como coroa, pinhões, rolamentos, eixos de deslizamentos e rotativos, dentes de engrenagem, ferramentas de corte e uma porção de outras peças. E para aguentar um esforço desses, somente passando por um bom tratamento térmico, não é mesmo? Foi isso mesmo que o engenheiro lá da fábrica estava falando, que os dentes destas engrenagens deveriam passar por um tratamento especial para aguentar o tranco do dia a dia. Foi para isso que eu trouxe essas peças aqui. Só que eu fiquei pensando uma coisa que você deve estar se perguntando agora. Que tratamento especial é esse? Você também quer saber? Pois então preste bastante atenção, porque é exatamente esse tipo especial de tratamento térmico que a gente vai começar a ver nessa teleaula. Hoje você vai aprender o que é um tratamento termoquímico e vai conhecer suas várias modalidades, como a cementação, a nitretação e a carbonitretação. Caramba, fiquei curioso. Ô Silvio, eu preciso buscar outra encomenda, mas eu ainda tenho um tempinho. Será que eu podia ficar para ver como é que é esse outro tipo de tratamento térmico? Claro que sim. Você também ficou com a curiosidade lá em cima, é? Pois então, muito bem, vamos lá. A nossa teleaula está começando. Bom, quer dizer então, Ananias, que esse eixo aqui que você acabou de usinar vai ter que receber um tratamento térmico, só que um tratamento térmico diferente daqueles que a gente já viu até agora? Exatamente. E a diferença tem a ver com a composição química do aço antes e depois do tratamento. Agora, Caio, você seria capaz de me dizer o que acontece com a composição química do aço nesses tratamentos térmicos que a gente já viu até agora? Eu vou ter que usar a cabeça, hein? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, nos tratamentos térmicos já vistos, a gente sabe que com o aquecimento do aço numa temperatura acima da zona crítica, os grãos de ferrita, perlita e cementita se transformam em austenita. E dependendo do tipo de resfriamento, podem se transformar em outros tipos de estruturas como a martensita e a painita. Mas peraí, a composição química do aço não se altera. Um aço com teor de X% de carbono continua com o mesmo teor de carbono depois do tratamento. É isso mesmo. Nesses tratamentos térmicos que a gente já estudou, a composição química do aço não se altera. Só que às vezes a gente precisa modificar a composição química do aço. No caso desse eixo, por exemplo, é preciso alterar parcialmente a composição química do aço para melhorar as propriedades da sua superfície. Mas olha só, o tratamento deve aumentar a dureza e resistência ao desgaste da superfície, mantendo a ductilidade e tenacidade do núcleo. Isso é possível através do tratamento termoquímico. Esse produto aqui não tem moleza, não. Para desempenhar as suas funções, ele precisa de elevada dureza, resistência ao desgaste e, além de tudo isso, ele precisa ter um núcleo tenaz. Bom, essa altura do campeonato, você sabe que para fabricar essa peça, a gente usa o processo de estampagem. É aí que está o problema. Para fazer a estampagem, a gente precisa de um material de baixa dureza. Então, o que fazer? É muito simples. A gente pega um material de baixa dureza, faz a estampagem. Depois de feita a estampagem, a gente submete a peça a um tratamento térmico que aumenta a dureza e a resistência ao desgaste. E que mantém o núcleo tenaz. Bom, nesse caso aqui, a gente usa um tratamento termoquímico seguido de uma têmpera. Esse tratamento termoquímico é chamado de cementação. É isso mesmo. A cementação é um tratamento termoquímico. Ele aumenta o teor de carbono na superfície da peça. E você sabia que a cementação pode ser sólida, líquida ou gasosa? Você quer saber como é que é a cementação sólida? Então fique por dentro.
Vamos ver então como é a cementação sólida. Nesse tipo de cementação, a peça é colocada numa caixa de aço cheia de substâncias ricas em carbono, como o granulado à base de carvão, por exemplo. Depois de fechada, essa caixa é levada ao forno com uma temperatura em torno de 930 graus Celsius. Aí, a peça permanece durante um determinado tempo. E depois, ela é submetida à têmpera para adquirir dureza. Por esse gráfico, a gente pode perceber que existe uma relação direta entre o tempo de permanência no forno e a espessura da camada difundida na peça. Quanto maior o tempo, maior a camada cementada. Para você ter uma ideia, Afonso, na cementação sólida a peça pode ficar até 30 horas no forno. E a camada de cementação pode atingir até 2 milímetros. Quer dizer então que nesse caso o carbono penetra até 2 milímetros na peça e forma uma camada com maior teor de carbono. É isso daí. E essa camada com maior teor de carbono é o que a gente chama de camada de cementação. Quem diria, hein? Quer dizer que para aumentar o teor de carbono de uma engrenagem bonita como essa, ela vai ficar horas e horas enterrada numa caixa cheia de carbono. Ah, não vai não. É que no caso dessa engrenagem é melhor a gente fazer um outro tipo de cementação, a cementação gasosa. Esse é o processo mais eficiente porque permite cimentar as peças com maior uniformidade e, além disso, com economia de energia. O carbono, nesse caso, é gerado pelo gás propano e a temperatura varia de 850 a 950 graus Celsius. Depois da cementação gasosa, o aço é então temperado em óleo. Ô Ananias, uma vez eu visitei uma fábrica que fazia essa tal de cementação, mas não era nenhuma dessas duas cementações que a gente viu, não. Ó, a peça era amarrada numa barra e mergulhada num banho. Parecia aqueles caldeirões do diabo que a gente vê em desenho animado, sabe? Ah, você está falando do terceiro tipo de cementação, a cementação líquida. Esse caldeirão do diabo que você falou nada mais é do que um banho de sais fundidos. Sais ricos em carbono, é claro, como os de cianeto e carbonatos. A temperatura é para capeta nenhum botar defeito, por volta dos 950 graus Celsius. Nesse tipo de cementação, as peças devem ser pré-aquecidas antes de serem mergulhadas no banho, isso para evitar o choque térmico. Depois de ficar o tempo necessário, as peças são retiradas e mergulhadas em salmoura ou em óleo de têmpera. E você já sabe que tipo de cementação você vai mandar fazer para esse eixo aqui? Olha, eu não vou mandar fazer cementação nenhuma. Como não, Ananias? Eu tenho que fazer a cementação para ter uma melhor resistência superficial, né? Senão a peça se desgasta rapidamente e o cliente vai em cima de você. Calma, Caio. Esse eixo vai ter uma melhoria de resistência superficial, só que não é cementação. Existem outros processos mais apropriados para um eixo como esse, que vai trabalhar em constante atrito. São processos muito utilizados em peças de motores de automóveis, que todo mundo conhece, ou melhor, que quase todo mundo conhece. O senhor sabe o que é o balancim? Olha, eu sei que é uma peça de automóvel, agora o que é, qual a finalidade dela, eu não sei. Eu não sei qual certo, mas é uma peça de automóvel. E camisas de cilindro? Não sei, camisa de cilindro eu não sei. Isso é só com mecânico mesmo. Você vai saber, pinos e rotores. Também nem desconheço. Rotores, eu tô desinformado, hein? Dá pra perceber que a maioria dos motoristas não conhece muito bem as peças que fazem parte dos motores dos seus carros. Mas você, que pretende ser um profissional da metal mecânica, sabe muito bem do que eu tô falando, não sabe? O balancim, as camisas dos cilindros, os pinos e os rotores são algumas das peças do motor de um carro que trabalham em permanente atrito, sujeitas a desgaste. Para evitar esse desgaste, essas peças passam por um processo chamado nitretação. A nitretação é indicada quando as peças precisam ter superfície com maior dureza e com resistência ao desgaste, à fadiga, ao engripamento e à corrosão. Os chamados nitralloy steels, ou seja, aços que contêm cromo, molibdênio, alumínio e um pouco de níquel, são os aços que melhor se prestam a esse tratamento. A nitretação pode ser feita de duas maneiras, a gás ou a banho de sal. Vamos ver primeiro a nitretação a gás. Esse tipo de tratamento é feito a uma temperatura entre 500 e 560 graus Celsius. E sua duração varia de 40 a 90 horas. O gás amônia é a fonte de nitrogênio.
que é o elemento que se difunde no aço, chegando a formar uma camada de até 0,8 de milímetro de espessura. Essa camada tem elevada dureza, pois passa a ser constituída de nitretos de ferro, cromo, molibdênio e níquel. Essas peças não precisam ser temperadas. Tem também a nitretação em banho de sal. Opa, vai dizer que na nitretação em banho de sal, a peça também é mergulhada naquele caldeirão fervente? Vou sim, só que esse caldeirão fervente que você está falando, nesse caso, é um banho de sais fundidos, que são as fontes de nitrogênio. A vantagem aqui é o tempo, que se reduz para 2 a 3 horas, numa temperatura que varia de 500 a 580 graus Celsius. Normalmente, a nitretação pode ser feita depois da têmpera e do revenimento, desde que a temperatura do revenimento seja igual ou superior à da nitretação. Assim, as peças nitretadas não precisam de qualquer outro tratamento térmico, o que diminui o risco de distorção ou empenamento. Bom, agora a gente já pode escolher o melhor jeito para dar uma maior resistência superficial no aço desse eixo aqui, né? Ou será que tem outro processo? Bem, se eu entendi direito, para a gente aumentar o teor de carbono na superfície dessa engrenagem, a gente precisa fazer uma cementação. Ou então, se quiser aumentar o teor de nitrogênio, fazemos uma nitretação. É isso, Silva? Ou carbono ou nitrogênio? Ou ainda, ambos. Já sei. Primeiro faz a cementação, depois a nitretação. Não, senhor, nada disso. Afonso, para aumentar a resistência de uma superfície de uma peça de aço carbono com nitrogênio, é preciso fazer um outro tratamento termoquímico chamado carbonitretação. Esse processo pode ser feito em forno de banho de sal ou de atmosfera controlada a gás. A temperatura, nesse caso, varia de 705 a 900 graus e sua duração é de até 2 horas. As peças são resfriadas em água ou óleo e a camada carbonitretada pode chegar a 0,7 de milímetro, apresentando dureza e resistência ao desgaste. A carbonitretação é usada geralmente em peças de pequeno porte, aparelhos eletrodomésticos e relógios. Falando em relógio, está na minha hora. Eu preciso ir buscar uma encomenda numa outra firma. A nossa teleaula também está acabando. Já sabe, agora é a hora da revisão. Fique de olho, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o tratamento termoquímico, que é aquele que modifica parcialmente as propriedades químicas do aço e, dependendo do processo, quando temperado, melhora as propriedades de sua superfície. Viu que isso pode ser feito aumentando o teor de carbono no aço, através de um processo chamado cementação. E viu que a cementação pode ser sólida, gasosa ou líquida. Aprendeu também que se pode aumentar o teor de nitrogênio na superfície do aço, bastando para isso a realização de um processo termoquímico chamado nitretação, que pode ser a gás ou em banho de sal. Por último, ficou sabendo que o aço pode receber carbono e nitrogênio num só processo, a carbonitretação. Ô Ananias, ainda estou com uma dúvida. Por que tipo de tratamento termoquímico vai passar esse eixo aqui? Bom, como ele vai estar sujeito a muito atrito e enfrentar um desgaste elevado, o melhor é ele receber uma boa camada de nitretos. Ou seja, ele vai passar por uma nitretação em banho de sal. Bom, a minha dúvida foi resolvida. Agora está na hora de você resolver as suas dúvidas. Portanto, abra o seu livro de estudos e bom trabalho. É isso mesmo. Estudar é preciso. Na próxima teleaula tem mais. Tchau. Tchau.